no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52. Nós lemos esse texto semana passada, a partir do 41, e eu disse que nós íamos outra hora falar sobre os últimos versículos. Não é uma continuação da mensagem da semana passada, propriamente, que ela teve um objetivo, mas hoje teremos um outro assunto para falar nesses dois versículos. Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52. Terceiro evangelho, fácil de achar, os primeiros capítulos. Quem achou diz achei. Amém, glória a Deus. Qualquer coisa, se você precisar, tá no telão o texto. A palavra vai dizer assim: então foi com eles para Nazaré, e era desobediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém. Somente esses dois versículos. Já vamos para o título da mensagem, que é o crescimento saudável e equilibrado de Cristo, um modelo para nós. Esse texto é uma base bíblica ótima para falarmos sobre equilíbrio cristão, sobre equilíbrio na caminhada. Lucas 2,52 vai falar praticamente, está resumindo 18 anos de vida a partir desse momento de Jesus. Ele estava com 12 anos. A palavra diz então que o ministério dele começa lá pelos 30 anos, então 18 anos resumidos em um versículo apenas, mostrando que Jesus, ele não era apenas um mestre espiritual, mas um ser humano que se desenvolveu de forma integral, de forma completa, de forma equilibrada. Por muito tempo houve na igreja que eu falo, não na nossa, mas na igreja brasileira, uma dissonância na igreja, onde houve uma época de muitos eruditos, de pessoas sábias, de pessoas estudiosíssimas, mergulhada nos livros, nas literaturas, acadêmicos, mas por muitas vezes de pouca piedade, de pouco fervor, sem graça, sem equilíbrio. Conheciam muito, tinham um domínio total das doutrinas, sabiam falar de qualquer assunto bíblico, o que diz no grego, o que diz no hebraico, como é que é no latim, o que essa palavra quer dizer, sabiam explicar como que se dá a salvação, qual é o processo. E se você for mergulhar na teologia, existem termos, existem coisas que você nem imagina que se tira dos textos. E eu já conheci pessoas assim, mas com pouca piedade. Conheço os textos assim de forma exemplar, mas a vida prática, a vida pessoal não condiz com o texto, não condiz com o que conhece. A gente viu já pessoas com essa capacidade acadêmica, mas não é capaz de estender a mão para ninguém, não é capaz de fazer uma caridade, de fazer uma boa ação, de ajudar alguém. Se não for feita uma mobilização, não faz. Se não for instigado, não faz. Então, de muito conhecimento teórico, mas nada espiritual, nada emocional, frio, sem fervor. Depois houve um tempo que também isso perdura até hoje, esses dois extremos, mas com mais raridade. Mas daí surgiu um tempo que houve de muito teor espiritual, de muito fervor espiritual, aonde o que mais valia era o Espírito, e só se falava no Espírito.
Onde já vi casos também de pessoas falarem: o importante é o Espírito Santo, não importa o resto. Inclusive teve uma heresia na história da igreja, do montanismo, que era baseado nisso. O Espírito Santo, era a era do Espírito Santo. Não tem mais Jesus, não tem mais o Pai, agora é o Espírito Santo. Mas era uma heresia. Então houve esse tempo com muito poder, com muita graça, com muita caridade, com muita ação social. Aí surgiu a teologia integral, com muita ação social, onde a igreja deveria estar na rua fazendo isso, e esse era o papel da igreja, só fazer isso. Mas também faltava sabedoria, também faltava conhecimento, faltava o equilíbrio. Muitas vezes a igreja é criticada, muitas vezes a gente ouve pessoas falando: não, a igreja tem que falar só do espiritual, a igreja não deve se meter em outros assuntos, não deve se meter em política, não deve se meter na vida pessoal de ninguém, não deve falar nada sobre a vida pessoal, sobre casamento, sobre família, sobre sociedade, deixa que isso é fora. E não é isso, porque a igreja foi instituída por Deus para tratar na sociedade, para exortar, para consolar, para orientar as pessoas, em todas as áreas da vida, em todas as áreas mesmo. Todas as áreas que você imaginar da vida, que envolve a vida humana, a igreja foi destinada por Deus para orientar as pessoas. Tanto que hoje, a nossa sociedade moderna, o que se constituiu até hoje, foi constituído pela igreja. Os direitos humanos foi pela igreja. As ciências foram desenvolvidas pela igreja. Os grandes pensadores do mundo pertenciam à igreja, pertenciam ao cristianismo, ou eram cristãos ou eram judeus, como é o caso de Einstein, Isaac Newton, Galileu Galilei, pessoas tudo envolvidas com o cristianismo ou com o judaísmo. Tinham princípios, porque isso foi instituído por Deus, para que a sociedade fosse construída. É a partir da igreja que nós vamos construir uma sociedade saudável, que vamos construir uma sociedade equilibrada. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando apenas da instituição igreja. Estou falando da placa Brasil para Cristo, da placa Assembleia de Deus, da placa presbiteriana. Eu não estou falando da instituição. Estou falando do povo e de cada um de nós, que deve crescer, que cada um de nós deve crescer em todos os âmbitos, em todas as áreas, não só no espiritual, não só uma pessoa fervorosa, uma pessoa que fala em língua estranha, uma pessoa que tem dom de profecia, dom de revelação, que tem dom de cura, não apenas nisso, mas em todas as áreas, seja ela na área física, intelectual, espiritual, onde você vai ver a igreja tratar dos direitos humanos, das leis, da formação profissional, da orientação profissional, mas também vai tratar do espírito, vai falar de demônios, de anjos, de salvação e de libertação. Isso é uma igreja equilibrada, uma igreja verdadeira que trata de todas as áreas e que cada um de nós, como indivíduo, como pessoa, deve também crescer em todas essas áreas, deve também se desenvolver em todas essas áreas. A palavra diz que Jesus crescia na sabedoria, na estatura e na graça. Não era só ele não era só espírito, ele não era só um ser, ele não flutuava, ele era um homem, o Jesus homem, que muitas vezes se desprende, se separa, muitas vezes pensa apenas na divindade de Jesus, esquecendo que Filipenses fala que ele se esvaziou da divindade e veio assumir a forma de homem. O texto diz que Jesus era submisso a seus pais e crescia dessa forma. Isso nos ensina que o crescimento saudável não acontece apenas em uma direção, mas em 4 dimensões fundamentais que nós vamos falar hoje. Amém? Amém. Primeira das dimensões que nós precisamos crescer
Precisamos nos desenvolver, cada um de nós como indivíduo, como ser humano, na área da sabedoria. Jesus crescia em sabedoria. A sabedoria não é apenas acúmulo de informação, acúmulo de conhecimento. Isso não é sabedoria. Muitas vezes isso pode ser até inteligência. A pessoa é muito inteligente, ela conhece muito bem as coisas, ela é um ótimo matemático, um ótimo cientista, até um leitor assíduo da Bíblia, que tem sabedoria, que tem conhecimento, que conhece os textos, que fala os textos, mas não apenas conhecer, não apenas ter a informação, mas a capacidade de aplicar a verdade de Deus na vida prática. Isso é sabedoria. Sabedoria é você extrair desse livro o conhecimento e aplicar na sua vida de forma sábia. Como nós já comentamos, ter apenas o conhecimento é como você conhece, você sabe que tomate é uma fruta, mas por sabedoria você não faz uma salada de fruta com tomate. Você coloca ele na salada com alface, mas não mistura com as frutas. Isso é ter sabedoria, é aplicar o conhecimento de forma sábia. Sabedoria envolve conhecimento, discernimento e entendimento da vida. Jesus aprendia, refletia e se desenvolvia intelectualmente. Tanto que nós vimos semana passada que ele conversava com os mestres no templo. Então ele tinha o discernimento, ele tinha o conhecimento, ele conhecia. E ele se alimentava disso, ele aprendia cada vez mais, ele se desenvolvia intelectualmente. O cristão, cada um de nós, precisa investir na mente. Como cristão, não podemos negligenciar o intelecto. Tem uma frase que diz que Deus nos salvou, não nos tirou o cérebro. Então ainda nós pensamos ainda, nós refletimos ainda. Aí existem os questionamentos, existem as perguntas, existem as dúvidas. E quem diz que você não pode questionar, quem diz que você não pode perguntar, é um louco. Geralmente é um manipulador, geralmente é um abusivo, que não quer que você pense, não quer que você fale, não quer que você pergunte, que você questione, porque nós somos capacitados de intelecto. Você pode no final da mensagem dizer: pastor, eu não entendi o que o senhor quer dizer. Pode me falar melhor? Pastor, eu não compreendo isso. A Bíblia fala para mim fazer isso, mas eu não entendo. Por que eu tenho que fazer isso? Se eu sou alguém possessivo, se eu sou alguém dominador, eu vou dizer: não interessa, porque a Bíblia está dizendo faça. Não, mas nós temos intelecto, nós temos questionamento, nós vamos perguntar, nós vamos questionar. Nós precisamos nos desenvolver intelectualmente, precisamos ter leitura da palavra, ler a Bíblia, estudar, buscar entendimento espiritual e prático, ler bons livros, desenvolver intelectualmente. Não basta a emoção. A fé não é emoção. A fé não é um sentimento. A fé vem da razão. A fé vem de eu compreender, de eu entender. Quando eu apenas creio, sem compreender, não é fé, é fideísmo. É fé cega. Fé cega é fideísmo, não é fé. A fé verdadeira raciocina, a fé verdadeira pensa. A fé verdadeira, eu conheço Deus, eu amo Deus, mas eu tenho dúvidas. Mas mesmo tendo dúvidas, eu tenho fé. Mesmo tendo dúvidas, eu creio em Deus. Mesmo tendo dúvidas, eu creio que Deus vai fazer. Eu não estou entendendo, eu não sei como, mas eu tenho fé. Mas a fé é racional. Tanto que é racional que nós somos a religião de um livro. E livro se lê. E ler é raciocínio, ler é intelecto, ler é mente. As palavras não saem daqui flutuando e entram na sua cabeça sem você ler. Você tem que ler. É intelectual. É o desenvolvimento da sabedoria. Não basta a emoção. Deus quer uma mente renovada. Tanto que Paulo diz: renovai a sua mente. Renovai o seu entendimento.
Precisamos mudar a forma de pensar, e pensar é intelecto, pensar é pensamento, pensar é reflexão, pensar é sabedoria, é inteligência. Você pode ser enganado por um pastor falso por um tempo, mas se você tem inteligência, capacidade, você não fica por muito tempo, você não fica para sempre. Uma hora você acorda, uma hora você diz, não, só um pouquinho, esse cara está me enganando. Estou fazendo de tudo, estou fazendo tudo que se fala, estou dando 5 passos para isso, os 10 passos para aquilo, estou fazendo todos os passos que precisa, estou pagando promessa, estou fazendo procissão, estou orando na madrugada, estou acendendo vela, estou recebendo o terço, estou fazendo de tudo, e nada acontece, alguma coisa até de errado. Intelecto, sabedoria. O nosso desafio, e eu pergunto para você, você tem se alimentado, você tem alimentado a sua mente com o que é proveitoso para a sua mente? Você tem alimentado a sua mente com coisas boas que enriquecem a sua mente? O crescimento mental protege o crente contra a heresia e contra decisões imprudentes. Você precisa se desenvolver intelectualmente. Você precisa pensar. Precisamos nos alimentar com coisas boas, porque a nossa mente, ela tem algumas coisas, ela vai guardando informações. Ela vai guardando informações. Você vai vendo uma coisa aqui, uma coisa ali, ela vai guardando informações. E quando você menos espera, não sei se você já aconteceu com você, você está do nada, sei lá, capinando a grama, cortando a grama, lavando o prato, e você pensa numa coisa nada a ver. É a mente trabalhando, que você está alimentando ela com alguma coisa. E quanto mais você alimenta, quanto mais você assiste, quanto mais você lê, você está enchendo a sua mente, a sua alma de questões, de doutrinas, de informações. E isso vai direcionar a sua vida. Isso vai apontar para o seu destino. Dependendo do que você assiste na TV, na internet, ou o que você lê, você vai se comportar conforme aquilo que você está alimentando a sua mente. Você pode apodrecer a sua mente, matar a sua mente, ou você pode trazer luz para a sua mente, resplandecer a sua mente, resplandecer o seu entendimento, ter discernimento das coisas, olhar para as coisas de uma forma diferente, olhar para a vida de uma forma diferente. Cada cristão deve investir o seu crescimento intelectual, não se acomodar. Não basta somente a escola, você terminar o ensino médio e deu. Faça cursos, especialize em alguma área, faça uma faculdade, faça um tecnólogo, faça alguma coisa para você se desenvolver, faça algo em uma área onde vão precisar de você, por causa da sua inteligência, do seu desenvolvimento. Olha a Clarinha caminhando. Fecha parênteses. Isso também se aplica na área da fé, na caminhada da fé. Você precisa expandir a sua mente, aumentar o seu conhecimento de Deus, das coisas de Deus. Quem não se alimenta de conhecimento, é fácil ser levado por qualquer doutrina. O conhecimento liberta. O conhecimento tira você da escravidão. Eu poderia falar uma mensagem aqui que você tem que me obedecer, me ouvir, e não importa o que eu diga, fica quieto, que eu sou bênção para a sua vida. Mas o apóstolo Paulo mesmo dizia que até ele, sendo apóstolo, era investigado pelos bereanos. Porque ele não queria passar somente uma informação, queria que as pessoas vivessem aquilo que ele estava passando, e vissem que aquilo é verdade, testasse a fé. Não, mas eu prefiro que você pense, que você cresça no intelecto, cresça no pensamento, cresça na inteligência, você seja uma pessoa inteligente. O conhecimento expande a sua capacidade. O conhecimento vai trazer para você portas abertas. O cristão precisa ser alguém sábio em suas atividades.
ser referência de sabedoria e de conhecimento aonde trabalha. Não importa o que você trabalha. Você pode ser um engenheiro que faz cálculos. Você pode ser um cientista, um astronauta. Ou você pode ser alguém que trabalha na padaria, trabalha com serralheria, trabalha como pedreiro, trabalha com informática. Não importa o que você trabalha, mas na área que você trabalha, você conhece. Você é chamado, você é contratado, você é requisitado, porque você conhece. Porque sabe que, não, eu sei que esse cara, eu sei que essa mulher, essa sabe o que está fazendo. Eu preciso dela na minha empresa, eu preciso dele na minha empresa, eu preciso comigo, porque conhece. E tudo isso deve ser para a glória de Deus. Jesus crescia em sabedoria. Cresça você também, irmão. Não se acomode. Eu quero essa igreja, a igreja mais inteligente de Taquara. Porque você tem capacidade, porque você foi buscar, porque você quis se desenvolver, porque você não quis ficar na mesma. Você pode continuar sendo um peão de fábrica, não tem problema, mas seja o melhor peão de fábrica que essa fábrica tem. Seja referência naquela área. Eu já trabalhei como peão, eu já trabalhei carregando carrinho, eu já fui promotor no Big, quando existiu o Big, né? Não existe mais Big, não existe mais Carrefour, meu Deus. E a pessoa pode ficar a vida toda naquela profissão. Eu preferia que ela crescesse, que ela mudasse. Mas se ela quiser ficar ali, que seja a melhor pessoa naquela área. E o cristão precisa ser essa pessoa. Não importa a função que você tenha, não importa a função que você exerça, você tem sabedoria. Amém? Amém. Segundo, diz que Jesus crescia em estatura, desenvolvimento físico. Jesus cuidou do seu templo, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele caminhava a longa distância, trabalhava como carpinteiro e respeitava os limites do seu corpo. Quando ele cansava, ele descansava, ele ia dormir. Quando tinha fome, ele se alimentava. Tinha sede, ele tomava água. Porque Jesus era um homem. Inclusive, essa passagem ela vai contra os gnósticos, que diziam que Jesus não podia ser homem se ele era Deus. E aí diziam que ele flutuava. Não, ele não flutuava, ele caminhava com os pés. Era homem. Usava o seu corpo físico. O crescimento em estatura hoje envolve disciplina, descanso, cuidado consigo mesmo. Nós não vamos acrescentar nem um dia sequer à nossa vida. Não adianta, você pode fazer o que você quiser. Ninguém vai acrescentar um dia sequer na vida. O seu dia já está desenhado por Deus, o dia que Ele vai te chamar. Mas enquanto nós estivermos vivos, devemos cuidar do nosso corpo. Devemos cuidar do nosso físico. Faça atividades físicas, cuide da sua mente. Cuide da sua mente. Quando você cuida da sua mente, você está cuidando do seu corpo. Não coloque seu corpo físico em risco. Cuidado com as atividades que vai colocar em risco. Não arrisque a sua vida. Não arrisque o seu corpo. Não exagere em nada que possa diminuir a sua saúde. Cuidado com os exageros. Quando estiver doente, procure um médico. Quando estiver cansado, descanse. O problema muitas vezes é que às vezes a gente se torna místico e não quer mais tomar remédio. E não quer mais procurar o médico. Ora, continua orando. Mas se na tua oração Deus não te curar, se você pedir oração para o pastor e Deus não te curar, vai tomar o remédio. Vai procurar o médico para tomar remédio. A minha avó, que era crente, teve uma avó que era de um lado e a avó que era de outro. A avó que era crente, ela morreu porque ela parou de tomar os remédios.
sem ser constatado que ela estava curada. Não pode acontecer. Se você tem que tomar remédio, tome remédio. Se você toma remédio controlado, tome o remédio controlado. Até você ficar bom, ou você pode ficar a vida inteira sem ser curado daquilo ali. É o propósito de Deus para alguma coisa. Quantas histórias de pessoas que você já ouviu, de pessoas com necessidades, que são exemplo de vida. Propósito de Deus. Propósito de Deus. Tem aquele rapaz americano que ele não tem as pernas, ele tem só um toquinho, e não tem os braços, ele tem só um toquinho também. Ele é um exemplo de vida. Ele dá palestras, ativo, admirável por muitas pessoas. Agora imagina, agora ele se converte, até não lembro se ele é cristão, mas digamos que ele seja. Agora ele vai desejar a morte porque ele não tem um corpo completo? Não, é propósito de Deus, seja exemplo, mesmo sendo assim, mesmo tendo necessidade, mesmo tendo algum defeito, algo que não é como você gostaria. Mas cuide da sua saúde, cuide do seu corpo para a glória de Deus. Não esqueça que nós precisamos descansar um dia em 7, é lei do Senhor. Não trabalhe de forma exaustiva que você não descansa. Não trabalhe em 2 empregos que você não tem tempo de descansar. O dinheiro que você ganha não vai comprar sua saúde, não vai pagar o médico. Quantas pessoas riquíssimas morreram, mas o dinheiro não salvou elas? Você lembra do cantor Leandro, que pegou câncer, com toda a fortuna que ele tinha? Ele não conseguiu ser curado. Você lembra do Paulo Gustavo na pandemia? Com todo o dinheiro que o Paulo Gustavo tinha, não conseguiu ser curado. Porque não adianta se matar trabalhando, mas não viver. Mas não ter tempo para a família, para si. Então devemos cuidar de nós, da nossa estatura. Quando você descansa, você está cuidando do seu corpo. Não seja de atividade para não entrar em burnout, para não entrar em estresse. A Bíblia está nos ensinando que precisamos ter um crescimento equilibrado. Cresça em sabedoria, mas também cresça em estatura. O equilíbrio entre a sabedoria e o crescimento físico nos torna pessoas equilibradas, sábias. Equilíbrio desperta interesse nas pessoas em chegar perto, em querer aprender com você. Quando vê que você é equilibrado, vê que você tem uma postura equilibrada, as pessoas querem chegar perto, querem estar junto, querem também aprender como ser assim. Tem pessoas ganhando dinheiro na internet, ensinando coisas óbvias. Não podemos ser gigantes espirituais e negligentes com o corpo que Deus nos deu para servi-lo. Eu jogo basquete e preciso me desenvolver mais fisicamente. É inclusive uma luta que eu tenho. E eu preciso buscar isso também. Nós precisamos nos preocupar com o nosso bem-estar, com a nossa saúde. Mas se der uma dorzinha aqui, se der uma dorzinha ali, se tiver algum mal-estar, vai no médico. Nós somos crentes, cremos que Deus cura, mas cremos que Deus também desenvolveu a medicina para curar. Porque Deus, se você precisar fazer uma cirurgia, Ele pode curar você e não precisar, mas se Ele não curar, alguém vai ter que abrir você. E esse alguém é um médico. E quantos milagres acontecem na sala de cirurgia? O pastor Adalto, logo que ele assumiu São Leopoldo, ele caiu do telhado, arrumando o telhado da igreja. Caiu do telhado e caiu praticamente morto. Correram para o hospital, aquela correria, aquela loucura. Chamaram o pastor Iva, que o pastor Iva é o pastor dele, pastor do pastor Adalto, pastor de todos nós, na verdade, mas diretamente do pastor Adalto. E foram entrar na sala de cirurgia. Quando o pastor Iva estava lá, chegou. Quando passaram com aquela maca, abrindo a porta rápido, entrando os médicos e enfermeiros, o pastor Iva agarrou na mão do médico. Espera um pouquinho.
Que Deus use a tua mão para curar o servo dele. O pastor Dudal está aí até hoje. Deus curou. Deus usou o médico. A medicina está aí para nos auxiliar, para nos ajudar. Ore pelos médicos. Lembra na pandemia que nós orávamos pelos médicos? Lembra que nós fizemos na pandemia, Babete? Nós saímos aqui na rua, aqui, fomos aqui onde era o centro do Covid aqui. Nós fomos ali orar pelos médicos. Agora imagina, não, é Deus que vai fazer, não vamos, que Deus faça e que os médicos se lasquem. Não. Eles cuidam do nosso corpo. Cresça em sabedoria, mas também cresça em estatura, cresça no desenvolvimento físico. Terceiro, diz a palavra que Jesus crescia na graça diante de Deus. Ele tinha um desenvolvimento espiritual. E muitas vezes a igreja, quando fala espiritual, aí sim, aí sai pulando, agora sim, glória, sinto o poder, sinto a glória. Mas não é só isso. Mas agora chegou o momento de falar sobre isso. Nós também temos que crescer espiritualmente. Refere-se à comunhão, à intimidade, à aprovação divina. Jesus vivia em constante oração e obediência à vontade de Deus, à vontade do Pai. Constante oração. Jesus se separava, Jesus dizia, olha, vou subir o monte para orar, vocês podem ir, depois eu encontro vocês. Várias vezes Jesus dizia, vou me retirar, eu vou orar, me dá licença um pouquinho, eu vou lá orar. Tinha a vida espiritual, ele crescia na vida espiritual. Devemos ter um crescimento espiritual constante. Nossa alma precisa estar constantemente alimentada com as coisas de Deus. Se nós não alimentar nossa alma com as coisas de Deus, ela vai se alimentar com as coisas da terra, com os desejos da carne e do pecado. Se você não se alimentar das coisas de Deus, se você faltar culto, se você não ler Bíblia, se você não ora, não adianta. Você não vai caminhar com Deus. Você não vai caminhar com Deus. Você está longe de Deus. Você só pertence a uma placa. Você só pertence a uma instituição. E não é isso que Jesus deseja, não é isso que Deus quer de nós. Ele quer um desenvolvimento espiritual. E para desenvolver espiritual, eu preciso dos 3 pilares: ler, ouvir e falar. Ler a palavra, ouvir a palavra, culto, pregação, e falar, orar, falar com Deus. Assim nos desenvolvemos espiritualmente. Se não tiver esses 3 pilares, você não está desenvolvendo espiritualmente. Você é um nanico, você não existe espiritualmente. Eu não venho nos cultos, mas eu oro em casa. Mentira. Mentira. Eu não venho no culto, mas eu tenho comunhão com Deus em casa. Mentira de Satanás. A Bíblia diz que eu preciso congregar, a Bíblia diz que eu preciso estar no culto, eu preciso cultuar a Deus, eu preciso reverenciar a Deus, eu preciso estar na igreja, reunidos, juntos. Amém. A Bíblia não diz, fique em casa, não se reúna, não esteja com ninguém, faça você sozinho. Não diz isso. O crescimento espiritual se dá com esses 3 pilares. Se faltar um pilar, você está desequilibrado. Tem que ler, tem que orar e tem que ouvir. Tem que ler, tem que orar e tem que ouvir. E tem que cultuar. Cultuar é a entrega. Nós vemos aqui hoje para entregar a Deus. Amém. Não gostei muito do culto. Não gostou porque você não entregou. Não gostou porque você não veio para o culto. Você veio para uma celebração, você veio para uma festa, você veio para um evento. Mas o culto é seu com Deus. Nós temos um ambiente preparado, nós temos um momento preparado, nós oramos juntos, nós cantamos juntos, nós ouvimos a palavra, mas depende de você com Deus, de você desconectar, de você estar ligado em Deus, você está desligado de lá fora, está desligado das crianças correndo, está desligado dos problemas, está ligado em Deus. Aí você está cultuando, aí você está entregando a Deus. Satanás trabalha constantemente para nos afastar das coisas de Deus.
Quando você não tem vontade de ler a Bíblia, quando você não tem vontade de jejuar, quando você não tem vontade de estar no culto, você acha que é Deus provocando isso em você? Ou é Satanás, ou é o vermelhinho? Quando você não tem vontade, isso é Satanás trabalhando através da nossa carne, provocando o pecado, a transgredir a lei de Deus, e assim nos afastar da presença de Deus. É assim que Satanás vai trabalhar. Ele provoca em nós a preguiça, para ficar no sofá, assistindo o Domingão do Hulk, que agora não é mais do Faustão, agora é do Hulk, né? Provocando para que você não tenha contato com as coisas de Deus. Ele vai provocar com que a gente se afaste, com que a gente peque. Crescer na graça é o crescimento vertical. Existe o crescimento horizontal, que é com as pessoas. Na graça é o crescimento vertical. Para esse crescimento vertical acontecer, nós precisamos nos aprofundar nas raízes. É vertical, é para baixo. Quanto mais para baixo a minha raiz for, quanto mais fundo a raiz for, mais forte eu cresço para cima, mais forte eu me desenvolvo. Por quê? Porque as raízes são profundas e é vertical. Quanto mais eu me aprofundo, mais eu subo, mais eu cresço, mais eu avanço, mais eu chego perto de Deus. Como é o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Tem amadurecido? Tem amadurecido ou você ainda depende da fé dos outros? O crente 6 horas, conhece? O crente 6 horas é aquele, 6 horas por mim, 6 horas por nós. É os outros. Não pedimos oração dos irmãos porque não temos condições de orar. Não é por isso que nós pedimos oração para os irmãos. Devemos pedir oração para os irmãos, devemos pedir oração para o pastor, mas nós não devemos pedir porque eu não tenho condições de orar, eu não consigo orar. Não é por isso, não é porque aquele tem mais força, a oração desse é mais forte. Mas o pedido de oração para a igreja é o pedido de oração pela unidade. A igreja é o poder de Deus na terra através do Evangelho. Então por isso nós pedimos oração. Mas não vou pedir oração porque eu não consigo orar, porque eu não tenho força, porque a minha oração não tem poder. A tua é mais forte. Não é mais forte. Porque o acontecer não depende da minha oração, depende daquele que ouve a minha oração. Então você também tem condições de orar e falar com aquele que ouve a sua oração. A igreja ora uns pelos outros, porque isso é o amor de Deus em nós. Vocês estão me entendendo, amém? Cresça na sua mente com sabedoria, cresça na sua força física com saúde, cresça na graça, no vertical, no espiritual. Não existe crescimento verdadeiro sem profundidade espiritual. E quarto, diz que Jesus crescia na graça diante dos homens. Um desenvolvimento social, horizontal. Jesus sabia se relacionar. Ele era amado por muitos. Ele sabia ouvir, sabia ser empático, sabia conviver em comunidade. Crente que não sabe conviver em comunidade não entendeu ainda o que é ser crente. Crente é ajuntamento, crente é gente, crente é sopão, é feijoada, é churrasco. Amém? Ô glória. Crente é tá junto. Crente gosta de estar junto, na reunião, do calor humano, das pessoas. Se você não gosta disso, você é um bichinho do mato. Você precisa se converter. Crente precisa de pessoas. Jesus convivia com pessoas, não com animais. Ele usava animais como exemplo das parábolas, mas ele convivia com pessoas. Porque é mais fácil conviver com os animais, né? É muito mais fácil conviver com um gato e com um cachorro.
Você xinga o cachorro, ele baixa o rabinho, baixa a cabeça. Se você que for daqueles que bate, vai bater no cachorro, ele vai sair e você vai fazer assim, ó, ele vem. E cachorro não fala, gato não fala, periquito não fala, papagaio fala, mas ele repete só o que tu fala. Ele não tem opinião. Difícil conviver com as pessoas porque as pessoas têm opinião, porque as pessoas falam, a pessoa tem sentimento. E nós temos um problema, nós não gostamos que as pessoas falem. E conviver é dialogar, e dialogar é dia é dois. Os dois falam e os dois ouvem. Jesus crescia no diálogo, no convívio com as pessoas. Quando você convive com um animal, você pode xingar, você pode maltratar, você pode fazer o que quiser. De noite, na hora de dormir, você vai chamar o cachorrinho para cima da cama, se você tem cachorro em casa, ele vai dormir com você na cama e não vai nem dar bola que você xingou ele o dia inteiro. Agora faz isso com a esposa, faz isso com o marido para ver. É que é difícil conviver com as pessoas, porque as pessoas têm opinião. Por isso que muitas pessoas não gostam de conviver com Deus. Porque Deus tem opinião. Porque nós servimos a um Deus que fala. Nós servimos a um Deus que tem 66 livros que falam. Ele fala através dele. E muitas vezes nós não gostamos de ler porque vai falar para mim e eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir Deus dizendo, não faça isso. Aí eu vou dizer, não, mas eu quero fazer. Então as pessoas não gostam de Deus porque Deus fala. Mas Jesus nos ensina a conviver com as pessoas. A igreja é chamada para participar da sociedade. Na sociedade. Você sendo crente, você não tem que se excluir da sociedade. Você tem que estar na sociedade. Para quê? Para a glória de Deus. Para glorificar a Deus onde você estiver. O nosso sentimento, nossa motivação para qualquer coisa na vida deve ser a glória de Deus. Uma coisa muito importante, fora desse texto, abre parênteses. A gente não ganha pessoas, almas, e em nenhuma parte da Bíblia Jesus fala, ame as almas. Você tem que amar as almas para ganhar elas. A gente ganha as almas e as pessoas para a glória de Deus. Esse deve ser a nossa motivação para ganhar almas para a igreja, para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Esse deve ser o nosso sentimento, a nossa intenção, a nossa busca, a glória de Deus. Porque quando eu ganho um drogado, eu ganho um alcoólatra, eu ganho um pai de família que bate na mulher, que não vive bem, quando eu ganho uma esposa que está a ponto de se separar, eu não estou fazendo isso para mim, estou fazendo isso para a glória de Deus, porque quando essa pessoa for tocada por Deus, ela vai ser transformada e Deus será glorificado. É por isso ganhamos as almas, por isso ganhamos as pessoas, para que Deus seja glorificado, para que mais pessoas glorifiquem o nome de Deus. Você é chamado para ter bons relacionamentos. Ah, mas eu não gosto de pessoas. Ah, mas eu não gosto de conviver. Eu não gosto de estar junto de gente. Você precisa se converter. Porque nós precisamos ganhar gente. No fim dos tempos, quando tiver a ressurreição, o Bob não vai ressuscitar. O Bilu não vai ressuscitar. O Miu não vai ressuscitar. As pessoas vão ressuscitar. As pessoas serão salvas. Os animais não. Os animais estão aqui para serem dominados pelos homens, não para ser dono dos homens e os homens ser servo deles. Tratamos bem os animais. É muito bom ter cachorro. Eu tenho cachorro, a gente tem gato. É muito bom.
mas eles não são acima das pessoas. As pessoas, Jesus morreu pelas pessoas, o sangue dele foi derramado por mim e por você, não pelo cachorro e pelo gato. Crescer diante dos homens é ter desenvolvimento social ativo, fazer amigos, ter bom relacionamento com todos, ter uma família, gerar filhos. Procure não estar de mal com ninguém, procure estar de bem com todo mundo. Assim você testemunha Deus, assim você glorifica Deus. De repente tem lá um ímpio, lá alguém que não é crente, que está de bênção com você. Ele é ímpio, você não. Ele não tem nada a perder, fazendo ou não fazendo, é a vida dele. Não assim. Nós temos que carregar o nome de Deus. Quando a palavra diz não, na verdade a tradução ela foi traduzida de uma forma que trouxe um entendimento errado. Que diz, não diga o nome de Deus em vão. Na verdade não é fala, não é falar. Não é falar Deus a qualquer momento, Jesus a qualquer momento. Não é a fala. O hebraico, ele quer dizer, não carregue o nome de Deus em vão. É o meu testemunho, é quem eu sou. As pessoas olham para mim e vê Deus em mim, olham para mim e vê Jesus em mim. Então que Jesus eles estão vendo em mim, que Deus eles estão vendo em mim. O que eles estão vendo quando eu falo, quando eu me movo, quando eu gesticulo, quando eu trabalho, quando eu descanso? É a glória de Deus. Então precisamos ter bons relacionamentos, ter família, gerar filhos. Para ter um crescimento entre os homens é preciso desenvolver relações de respeito, de empatia, de amor ao próximo, de testemunho cristão. Jesus tinha bom testemunho e relacionamento saudável. Sabia conviver, comunicar e impactar pessoas com a comunicação. O que ele falava impactava as pessoas. Espiritualidade sem relacionamento saudável com as pessoas não é espiritualidade completa. Vou repetir para você entender. Espiritualidade sem relacionamento saudável com as pessoas não é espiritualidade completa. Ficar meditando no quarto, isso não é coisa de cristão, isso é coisa de budista, de Seishonoye, de yoga. Nosso negócio é relacionamento, são pessoas. Nossa fé deve ser pública, relacional e intencional. Nos relacionar de forma intencional com as pessoas. Ser um cristão insuportável no convívio social é um sinal de falta de crescimento nessa área. Tem questão também que é chato. É um mala. A gente tem que ter bons relacionamentos. Precisamos ter inteligência emocional com nós mesmos e amor ao próximo. Desenvolva um caráter aprovado. Lutero dizia, não basta ser santo, é preciso parecer santo. Não, eu me santifico, eu quase flutuo, mas na rua olha pra ti e tá louco, é um capeta. Só falta chifre e rabinho. Eu preciso não só ser santo, eu preciso parecer santo. As pessoas precisam olhar pra mim e ver algo diferente, e ver Deus em mim. Isso fala de relacionamento, de desenvolvimento. As pessoas ao seu redor devem ver a graça de Deus através do seu caráter, da sua forma de tratar os outros, da sua educação, da sua cordialidade, do seu respeito. Isso é desenvolver na graça. Crescer na graça entre os homens é isso. Crescer na graça entre os homens é trazer para a terra o que você busca no céu. Venha o teu reino. O que eu busco no céu, eu atraio do céu, eu puxo do céu, eu busco do céu, e eu passo isso para as pessoas. O que eu quero ver no céu, o que eu quero encontrar no céu, o que eu desejo no céu. Amém? Concluindo, o crescimento de Jesus foi equilibrado. Se crescemos apenas na sabedoria, nos tornamos orgulhosos.
Se crescemos apenas na estatura, no físico, nos tornamos superficiais. A pessoa que só pensa no corpo, que só pensa na estatura, só pensa no físico, só pensa na grana, só pensa no dinheiro, só pensa no trabalho, só pensa no seu desenvolvimento físico, se torna superficial. Se esquecemos apenas na graça de Deus, só no espiritual, nos isolamos do mundo. E isso é misticismo, e nós não somos místicos, nós somos espirituais. Busque o equilíbrio de Cristo. Eu pergunto, qual dessas 4 áreas você tem negligenciado? Na sabedoria, na estatura, na graça com Deus ou na graça entre os homens? Onde você é nanico, onde você é pequeno, onde você não tem crescido? Aonde está faltando? Peça ao Espírito Santo que ajude você e cresça integralmente a partir de hoje. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Glórias a Deus. Que essa palavra tenha caído em boa terra